Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. E nessa aula nós vamos retomar o assunto de gêneros textuais. Vamos supor que você chegue em casa sem saber quem te ligou, mas alguém, a tua mãe por exemplo, providenciou para te informar sobre esse fato. Para te dar essa informação, que tipo de gênero textual a tua mãe usou? Receita? Redação? Bula? Não, ela usou um recado. Todas essas respostas, tanto as respostas erradas quanto a resposta certa, são gêneros textuais. Vamos apresentar agora um quadro com as 3 características de um gênero textual segundo o teórico Mikhail Bakhtin. Os gêneros textuais possuem formas de composição, ou seja, tipos relativamente estáveis de enunciado presentes em cada esfera de troca. Conteúdo temático. Cada gênero textual tende a se referir a um determinado assunto. Estilo, ligado à maneira como os enunciados são distribuídos ao longo do texto. Esse quadro que apresentamos foi para você ter uma ideia do que nós esperamos de um determinado gênero textual. Num recado, por exemplo, nós esperamos uma breve narrativa do fato ocorrido. E esse fato é o conteúdo temático do recado, seguido pela informação a ser dada e pelo número de telefone de quem te ligou. Já numa notícia de jornal, por exemplo, que é outro gênero textual, o que esperamos é que o título da notícia dê um resumo do fato ocorrido, muitas vezes acompanhado de um lead, que é um resumo um pouco mais ampliado, e logo em seguida o corpo do texto, que aí faz a narrativa completa do fato. Dependendo do gênero textual, e tudo isso pode ter algumas variações. Não se trata de uma estrutura rígida. Nós vamos agora comentar uma questão do Enem, em que a identificação do gênero textual é primordial para que nós saquemos o gabarito da questão. E é uma questão que, na própria pré-leitura, já deve ser considerada fácil. Isso porque só nessa pré-leitura nós já sacamos o gênero textual. E depois de nós sacarmos, das 5 alternativas nós eliminamos 3. Depois, numa leitura mais cuidadosa, aí sim nós sacamos o gabarito de vez. Segue um quadro. Enem 2010. Câncer, 21 de junho a 21 de julho. O eclipse de seu signo vai desencadear mudanças na tua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. Esse novo ciclo exige uma desintoxicação, seja com medida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, aliviando as próprias carências de modo maduro. Sentirá a vontade de intimidade com os assuntos da alma. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é: A. Vender um produto anunciado. B. Informar sobre astronomia. C. Ensinar os cuidados com a saúde. D. Expor a opinião dos leitores em um jornal. E. Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra E. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito, bem como nós vamos orientar qual deve ser o teu procedimento numa questão como essa. Você fez a pré-leitura da prova. Aí
Você já sacou qual é o gênero textual dessa questão. Trata-se de uma coluna de horóscopo de uma revista voltada para o público feminino, no caso, a revista Cláudia. Depois, quando você for ler o texto com um pouco mais de atenção, você percebe que é isso mesmo que está na alternativa E que o texto fala. É um texto que dá conselhos sobre a vida em geral, sobre o amor, falando o que te ajuda na vida amorosa, sobre família, preocupações com a família, comunicação com os irmãos, sobre saúde, reações do corpo, área gástrica, sobre trabalho, embora isso não esteja bem explícito no texto, mas está implícito. O leitor percebe que muitas das coisas que estão escritas afetam de alguma maneira o desempenho no trabalho. Então o gabarito só pode ser a letra E. Quando você fez a pré-leitura da questão, você já sacou qual é o gênero textual. Uma coluna de horóscopo. Então só nessa pré-leitura da prova, você já elimina as alternativas A, B e D, que é o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. São conteúdos temáticos que não estão presentes no texto, até porque esses conteúdos não são esperados numa coluna de horóscopo. Vender um produto anunciado é função de uma propaganda, não de uma coluna de horóscopo. Informar sobre astronomia é função de um texto de divulgação científica, não de uma coluna de horóscopo. Expor a opinião dos leitores é função de uma sessão de cartas do leitor, não de uma coluna de horóscopo. Então, todas essas alternativas claramente são extrapolações. Então, depois da pré-leitura, estourando, você vai ficar na dúvida entre as letras C e E. Nunca deixe de ler o texto de uma questão, por mais fácil que ela seja ou pareça, porque senão também você pode cair numa armadilha. Depois de uma leitura cuidadosa, fica fácil sacar o gabarito, porque graças a tudo aquilo que nós já comentamos. Afinal de contas, a alternativa C comete o erro da redução, que é o erro oposto à extrapolação, quando a alternativa limita a resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Sim, porque ensinar os cuidados com a saúde ainda é algo que nós podemos esperar de uma coluna de horóscopo. Mas no caso dessa coluna, é muito pouco para nós dizermos que é essa a função do texto. A função do texto é mais abrangente. Além de saúde, fala sobre amor, família, trabalho e saúde. Se você marcou essa alternativa, então você estava num estado um pouco de desatenção. Talvez nem tão desatento quanto quem marcou as outras alternativas incorretas. Mas não seja por isso. É só você fazer uma leitura cuidadosa que você saca o erro da redução. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado
e aguardem nossa próxima aula.